A Toca da Raposa, porque o Cruzeiro também tem novidade, Roger Cazé vai contar pra gente. Tem goleiro novo na área, Cazé, boa tarde, meu velho. Fala, Maurício, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É o Anderson, de 24 anos, que estava no Atlético Paranaense. Ele foi anunciado pelo Cruzeiro e assinou o contrato por 2 temporadas. Curioso que o Anderson foi um dos primeiros a se acertarem com o Cruzeiro para essa temporada e um dos últimos anunciados. O Anderson, que começou na base do Palmeiras, passou também por Santa Cruz e Náutico. Dá pra dizer que esse eu conheço bem, Maurício. Pernambuco é terra de Roger Cazé. Agora, falando em casa, o Cruzeiro tá buscando uma casa pra 2023, negociando com o Mineirão pra mandar os jogos lá. Só que a estreia como mandante do Cruzeiro vai ser no Independência, Cazé? Por quê? É isso, Maurício. O Cruzeiro até queria fazer o seu primeiro jogo em casa no dia 28 contra o Atlético no Mineirão. Mas no dia 29 tem um grande show internacional dos Backstreet Boys e por causa disso o jogo não poderá ser no Mineirão. Tá quase tudo certo para essa partida ser no Independência, 4h30 da tarde. Só que no mesmo dia, às 7, tem um jogo do América contra o Vila Nova. Então tem que resolver essa pequena questão para daí sim bater o martelo. Por falar em América e Cruzeiro, o primeiro clássico entre os dois times, no dia 3 de fevereiro, pode passar para o Mané Garrincha, dependendo aí do fator financeiro, pode ser uma boa para o Coelhão. Maurício. Entendi. Show no Mineirão do Backstreet Boys. Cazé, que é um fã de Backstreet Boys, já pediu folga pra ir no show, danado. Valeu, Cazé. Vamos lá, ó. Pra falar de Cruzeiro, que perdeu muitos atacantes, né? Edu, Luvanor, Rafa Silva, Jajá. Só que a molecada tá brilhando na copinha. Será que o Pesolano tá de olho? O ano começou com expectativa de título logo no primeiro mês. Afinal, o Cruzeiro tem sido destaque da Copinha desde o primeiro dia. Não. Na verdade, no dia mais importante da história, o segundo do ano. Hoje é aniversário do Cruzeirão cabuloso, hein? E os jogadores cantam parabéns pra você, Cruzeiro! Já vai pronto! Atropela no começo! Que goleada, hein? 6-1! É 2 jogos. O primeiro, a maior goleada da primeira rodada. O segundo, a segunda maior goleada da segunda rodada. É festa das crias da Toca! Festa de quem foi campeão há exatos 2 meses. E agora é favorito ao maior título nacional do futebol de base. Campeão, tô acostumado. Mas acredite, empilhar taça não é a prioridade. Às vezes você pode fazer um jogo resultadista na base para conquistar um título, e aí o título pode até vir, mas você não está estimulando os jogadores da melhor forma. O importante é competir com o objetivo de ser campeão, mas sem abrir mão de ideias e de coisas que são importantes para formar. E olha que de formação esse professor entende. Aliás, professor não, mestre. Fernando Seabra tem mestrado em análise de futebol. Além disso, atuou como auxiliar técnico, analista de desempenho e chegou a ser vice-campeão brasileiro sub-17 em 2020. Todo esse conhecimento à disposição de Pesolano. O que acontece é que muitos jogadores já são oportunizados ao longo do ano no próprio profissional. Então, se você for ver ao longo desse ano de 2022, a gente teve muitos jogadores que estrearam, que tiveram alguns períodos. 12 jogadores saíram da Copinha para jogar no profissional. Vitor Roque, o garoto! Giovani Jesus, por exemplo, foi peça fundamental no ano do acesso. Lá no cantinho, o lateral do Cruzeiro. Caminho que pode ser trilhado por uma garotada que tá aí, cheia de energia. Começando pelo homem-gol, ou seria garoto. Fato é que o Cruzeirinho do Ronaldo tem um 9 à altura. Arielson, o gol é dele. Que coisa o Arielson. Ele tem poucas oportunidades às vezes no jogo, mas quando tem, meu amigo, minha amiga, ele guarda mesmo. Mas se você sentiu falta de um nome de pentacampeão que é habilidoso no ataque, conheça... Agora é Denilson nele. Denilson, camisa 11, joga muito, o moleque é bom de bola. Além de gols e habilidade, tem quem dê assistência. Juan Índio, 2 assistências e 1 gol. Ano passado eu tava vindo da TV. E olha que histórias como essa são a maioria no vestiário.
A gente no elenco não tem nenhum jogador que já jogou Copa São Paulo. E logo aos 17 anos, uma das joias da base estreou na Copinha com um gol. Guimeira, o craque do time. A gente sabe que vai encontrar dificuldades, mas a gente está preparando os jogadores para que eles consigam tirar o maior proveito possível dessa competição. Estratégia que pode funcionar em janeiro na Copinha. O Cruzeiro mostrando seus valores para sua torcida. Mas também pode ser a solução do profissional pelo resto do ano. É o futuro azul. Os meninos do Cruzeiro estão brilhando na Copinha. Vamos falar do Cruzeiro aqui dentro do Super FC. Hoje é com Fred Teixeira. Fala, Fred. E um dia bem intenso no Cruzeiro. É mesmo? Dentro de campo e fora dele também. Dentro dele, atividades em 2 períodos na Toca da Raposa e depois esquema de concentração. Pesolano não dá folga mesmo, quer aproveitar ao máximo esse período da pré-temporada antes do início das competições, que terá uma batalha grande esse ano para o Cruzeiro aí no decorrer de 2023. Todo o tempo, né? Vamos ser sinceros, Fred Teixeira, que tirar na pré-temporada que ele tem. Exatamente. Pessoal, né? E a gente sabe que depois vai ser uma sequência puxada, né? Pouco intervalo entre jogos, muito curtos, muitos momentos, não dá nem para treinar, essa é a realidade, né? Então tem que aproveitar nesse momento, ainda mais porque o grupo está completamente reformulado, essas várias caras novas que chegaram ao Cruzeiro tem que se adaptar ao esquema que o Pesolano implantou no clube e que quer que esses jogadores também entendam melhor sua metodologia de trabalho. Isso tem sido feito no dia a dia na Toca da Raposa. E fora dele também, nos bastidores, as situações seguem evoluindo para o Cruzeiro confirmar mais reforços para a próxima temporada, para a atual temporada. Um deles não foi oficializado, mas já está inclusive na Toca da Raposa, volante Fernando Henrique, já treinou nele, né? Com os companheiros. Ele chegou ontem já na Toca da Raposa, participou do primeiro treinamento, hoje novamente, deve ser oficializado talvez já na parte da tarde de hoje pelo Cruzeiro. Eu digo o seguinte, já assinou contrato, porque ninguém treina sem assinar contrato, ninguém é maluco, né? Vai botar o cara pra treinar e ele machuca lá e não tá assinado, eles devem estar só acertando a condição da apresentação mesmo, imagino eu, né? É mais uma questão de organização do clube mesmo, porque a gente tem que pensar também com a cabeça do clube, quem já esteve lá dentro, como você sabe muito bem. Tem que ser tudo mas planejado. Mudou muito. Eu já não tô nem conseguindo pensar igual ele. Tem que ser tudo muito bem planejado, né? Você coloca uma contratação num dia, divulga outra no outro, tem todo um organograma para você divulgar as concentrações também. Então, com o Fernando Henrique vai ser dessa mesma forma. Um jogador muito jovem, 21 anos apenas, chega para uma posição que tem, a princípio, 2 jogadores que saem na frente, a gente tem que falar isso mesmo, pelo fato de já estarem no ano passado, o Neto Moura e o Machado tem uma vantagem, mas tem também uma concorrência muito grande, principalmente o Ramiro, o Alisson, que chegaram agora para este ano, chega como também mudou, Fernando Henrique. Né? Mudou muito também, né, o Cruzeiro. Né? A reformulação foi muito grande. O Cruzeiro, a gente tem uma matéria no nosso portal. A gente não foi pego de surpresa, porque a gente já falava isso desde o ano passado, que ia mudar muito, né? A gente não sabia se iam vir grandes nomes, mas que seria um time muito diferente em termos de Série A. E vale aqui um elogio ao Cruzeiro, a forma como o Cruzeiro se despediu dos jogadores que foram tão importantes para ele nessa volta à Série A, né? Você falou aí, Fred, sobre as contratações do Cruzeiro na temporada, e essa matéria, inclusive, você produziu. Aliás, que trabalho, hein, Fred? Nossa Senhora! Ele pegou a lista de todos os clubes da Série A e as contratações que todos fizeram até agora. E o Cruzeiro você ia dizer que até agora é o campeão nessa quesito, né? O clube que, dos que estão na Série A, os 20 clubes, o Cruzeiro é o que mais contratou até o momento no Campeonato Brasileiro. Se a gente pensar, todos os 20 clubes. O Cruzeiro contratou 12, já contando o Fernando Henrique, já está treinando, como o Dimara falou, não estaria treinando se já não tivesse tudo certo. 12 com o Fernando Henrique. O Matheus Davó pode ser o 13º que também tá nos lá, próximos né? dias, já fez teste, já fez exame, ou seja, uns 13. Tá? Mas eu contei na matéria só com 12 oficializados, que vai ser Fernando. O Davó. Não precisa nem acrescentar o Davó. A gente acha que chega a 15, né? Exato. Nas nossas contas. Nas nossas contas vão chegar até 15. E outros clubes, o mais que se aproxima também é o Goiás, que tem o 12º sendo apresentado hoje também. Mas os demais, nenhum outro clube teve tantas contratações como o Cruzeiro nesse momento. Se você parar a pensar, a efeito de comparação, Palmeiras, atual campeão brasileiro, não contratou ninguém ainda oficialmente.
O Flamengo, campeão da Libertadores, trouxe o Gerson de volta. Sim. Né? Sim. Aí a gente vai parar. Mas são clubes que já estavam com sua equipe base montada. Correta, né? E o Cruzeiro não. É exatamente isso. O Cruzeiro está passando por uma reformulação de seu elenco natural que acontecessem contratações em grande quantidade. Aí então, Fred, vamos fazer o exercício em cima do próprio Cruzeiro, né? Naquele quesito de qualidade versus quantidade. A quantidade está aí em 12 até agora, sem contar o Davó. E vamos para a qualidade então. O goleiro, você disse aí, ontem a gente trouxe o Anderson anunciado. Sim. Para ser reserva, né? Então, vamos aí, já tem um reserva. Para as laterais. Cruzeiro tem Igor Formiga, William para a direita. Né? Aí a princípio o William tá vindo para se recuperar. Exatamente. Né? Aí é uma aposta. E o Igor Formiga para disputar a posição, né? Assim, não sei se ele chega para já assumir a camisa de titular ou vai brigar ali com Gasolina por enquanto. A princípio, o Gasolina me parece que ainda leva um pouco de vantagem por ter estado na temporada anterior, mesmo que na reta final, a princípio leva vantagem a Gasolina. Dos zagueiros. Tem um lateral esquerdo também, né, que a gente está pensando na possibilidade. O Cruzeiro não tem ainda um nome para esse setor. Né? Você então, tem provável Marquinhos Cipriano e Kaique. Pode ser esse 14º que a gente está falando que falta ainda. Os zagueiros. Aí tem a opção de Neres e Reinaldo. Foram os contratados. Se for manter o esquema com 3 zagueiros, um deles vai ter que fatalmente jogar. Então, mas tá vindo mais um aí, né? Tudo indica que seja esse Valdez mesmo. Um grande nome. No México, aí sim é um grande nome, experiente. Ele falou ontem que ele estava indo deixar a família e depois ele ia definir. Me parece que ele tem proposta dos Estados Unidos também e tal. Mas o fato do Cruzeiro ter entrado na história parece que deixou ele feliz, né? Enfim, não sei. Pode ser esse zagueiro, né? Aí sonda, né, no mercado, vai ouvindo um empresário, no outro, na quinta-feira deve ser dado o martelo, a decisão dele com relação à decisão familiar também, que implica a mudança com toda a família para um novo país. A família também não tá achando ruim, porque ele vai ficar próximo. É mais né? próximo, porque ele estava jogando futebol mexicano. A distância em relação ao país, lá, né? Ele teve que levar a família toda para lá, mas ele quer ficar mais próximo dos seus familiares também. Não só a esposa, o filho, quer ficar mais próximo também dos demais familiares. Estando no Brasil, do lado do Paraguai, seria muito mais fácil. Aí entre os zagueiros que chegaram, acho que fica até uma briga boa entre Neres e Reinaldo para quem sabe pegar uma vaga titular, se não for por exemplo, tirar o Brock do time, alguma coisa assim. Tem gente que já tirou. Se tiver um condicionamento físico, talvez um pouquinho mais abaixo dos que chegaram, a gente não tá acompanhando os treinamentos. Aí, do meio pra frente, acho que já começa a ficar um pouquinho mais de qualidade, né, Fred? Verdade. Volante. Você tem aí, como a opção que eu citei, o Ramiro e o Alisson, que chegam como opções para os dois até então titulares. Sim. Neto Moura e Felipe Machado. Temos que lembrar que o Machado não começa a temporada. Ele passou por cirurgia, provavelmente o Mineiro quase todo não deve nem atuar. Então você abre já um espaço. Ou Ramiro, ou o Alisson, ou até mesmo o Fernando Henrique, que tá chegando por último agora. Já são e o Fernando Henrique, né? Entre esses 3 volantes, então, de o Alisson, Ramiro e Fernando Henrique, o Alisson e o Ramiro chegando com cara ali de titular pro começo, e o Fernando Henrique ainda uma boa aposta, né? Um jogador jovem, o Grêmio fez esforço para não liberar ele o ano passado, ele chegou a vir para Belo Horizonte, teve que voltar. Então, ele chega com uma boa aposta aí, para quem sabe até uma boa venda futura, o Cruzeiro pensando sempre nos jovens nesse sentido. E aí, pra frente, Fred? Aí na armação, penso que chegam 2 também com status de titular. Quem? Matheus Vital e Nicão. O Cruzeiro sofreu muito no ano passado com a ausência de um jogador que tivesse característica mais de saber dominar essa bola, construir as jogadas, armar jogadas. Você tá falando do meio, para outros, do meio, do exatamente. Meio armador mesmo. Isso. Lembrando só que eles não têm a função mesmo, né? O Cruzeiro vai continuar meio que nessa improvisação ali, ou como o Pesolano gosta de falar, né? Na função, né? Porque o Cruzeiro precisa ainda do meia mesmo. Meia, né? Meia amador, o cara que pensador, o que pensa o jogo, que distribui a jogada. Esse jogador, mesmo tendo essa qualificação do meio pra frente, o Cruzeiro ainda não tem. O Cruzeiro e um monte de gente. O futebol brasileiro, difícil, de modo geral, quase não tem. É muito difícil você ter esse jogador, né? Exato. E quem tem não libera por pouco dinheiro. Caro, né? Sabemos a situação que o Cruzeiro economicamente se encontra. E aí faltou atacantes, né? Ataque. O Wesley. Aí é preocupação. Aí que é o grande problema.
O Wesley, Rafael Bilu são os no momento já oficializados. Vai pintar aí o Matheus Davó. Mesmo assim, mesmo se os três, mesmo o Davó sendo confirmado, ainda penso que é pouco. E ficaram 2, né? O Cruzeiro perdeu muitos jogadores para essa posição. Né? Mas pelo menos chega o Wesley, que talvez vem como a principal contratação do Cruzeiro até agora nessa janela, certeza. Né? Foi que o Cruzeiro desembolsou um valor alto, né? Considerado para realidade. Também, né? Seria aí que tá. Seria o Wesley de um lado, Bruno Rodrigues de outro. E quem vai exercer essa função do homem centralizado, o camisa 9? Quem vai ser esse papel que o Edu fez em alguns momentos, o Rafa Silva fez em outros, ambos já deixaram o Cruzeiro? Quem vai ocupar essa posição? É aí um grande X da questão. Vai vir mais que 2, gente, porque nas nossas contas... já falamos aqui. Eu fico até brincando, tem 2 atacantes escondidos lá na toca, eles não revelaram pra gente ainda, porque não é possível. Tem. E o Davó, hein? Se chega, vem pra jogar onde? Seria uma possibilidade para fazer um revezamento ali com o próprio Wesley. Mais pro lado. Mais pro lado. Não tem essa característica tão de homem de área, centralizado. Já fez esse papel, mas não foi os seus melhores momentos. Lembrando que o Cruzeiro, aí a característica do treinador, né? O Cruzeiro não joga na diagonal, o Cruzeiro não joga com homem surpresa, o Cruzeiro não joga com cara que entra pelo meio. Tanto que a gente várias vezes falou, esse meio, porque vai muito pelo lado e tal. Não tem esse jogador. Talvez mas seja uma busca, né? Eu tô achando que vamos ver um Cruzeiro diferente, assim. Não só, né, nos nomes, mas também talvez num jeito de jogar, viu? Acho que o Pesolano, ele é muito estudioso e de certa forma criativo, assim, de buscar outras soluções. E vai mudar o esquema, né? A gente falava isso ontem. Ele vai mudar. Eu acho que vamos ter um Cruzeiro não necessariamente a cópia do que foi 2022, taticamente. E temos que lembrar, Léo, que o Cruzeiro, quando ele começou o seu trabalho aqui no Cruzeiro, ele não começou com esse esquema que ele terminou o ano. Não, isso foi mais... Ele foi passando do meio pra frente, exatamente, né? da temporada, né? Quando aquele segundo jogo da Série B contra o Tombense, aí a partir dali que ele começou a colocar os 3 zagueiros. Foi até fora o jogo. Foi fora, em Muriaé, se não me engano, o Tombos não estava com a capacidade liberada para os jogos. Foi fora o jogo. Mas ele colocou esse esquema. Exato. Não foi? Foi fora o jogo. Então só a partir daquele momento que ele passou para 3 zagueiros. Não que ele não tenha assustado a gente nas outras escalações, porque ele assusta todas as escalações, mas nessa também, né? Ele tem essa característica, ele muda muito fácil. Acho que talvez por isso que o jogador gosta tanto de trabalhar com ele, né? Ele dá muita opção, né? Ele faz com que o jogador tenha a noção de que ele pode fazer mais. Eu acho que é por isso que o jogador gosta tanto de trabalhar com ele, né? E o que a gente tem a entender é que seja o esquema que for, ele não deve fugir das características de jogo dele. Isso não. Mesmo quando o Cruzeiro for disputar na Série A, mesmo quando for disputar com equipes que teoricamente vão ser nível superior ao Cruzeiro, a gente tem que falar claro aqui, ele não vai abrir mão do seu estilo, do seu pensamento de jogo. É claro que pode ter uma postura tática diferente. Né? Lá no Maracanã você vai pra cima do Flamengo? Exatamente. Assim, que nem 2 varridos, mas não vai. Acho que até nos jogos dessa temporada, quando ele enfrentou times de Série A, o Fluminense, a Copa do Brasil e tal, ele propôs muito o jogo, surpreendeu muito nesse sentido. Não ganhou, mas do Fred Teixeira com destaque final do Cruzeiro, aqui o Ismael de Raposa tá falando, eu acho que o Cruzeiro desse ano vai ser melhor, hein? Tá colocando fé, acho que são mais qualificados, é a opinião de Ismael de Raposa, abração, fala Fred. Nós falamos dele aqui no primeiro tempo, Bruno Valdez acaba de dar uma entrevista a uma rádio do Paraguai. Meu Deus, o que ele falou? Confirmou que está mais próximo do acerto com o Cruzeiro. Existem outras propostas, mas sim, avisou que o papai dele, que é o empresário dele. Achei que era o Pesolano. Não, é outro. É o pai mesmo. Está com a proposta do Cruzeiro e até agora é a que está mais próxima. Então devemos ter cenas dessa novela que está se transformando Bruno Valdez mais próximo de assinar com o Cruzeiro. E aí dá pra gente contar os bastidores, né? A gente descobriu do nada, né, no site mexicano que falava e aí a gente falou, quem é esta pessoa? E aí deu no que deu, era ele mesmo. Exatamente. Né? Por isso que eu tô falando que tem algum atacante escondido aí que a gente... Eu quero entrar embaixo na plantinha daquela da Toque pra ver se tem alguém lá. E pra fechar, Léo, o time sub-20 do Cruzeiro, que tem uma campanha perfeita até agora na Copinha São Paulo, já sabe seu adversário. Na próxima quinta-feira vai encarar o Paraopebas, do Pará. A equipe que ficou em segundo lugar na chave 9
O Cruzeiro foi o primeiro na chave 10, eles se enfrentam. O horário ainda será definido pela Federação Paulista de Futebol.